Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso webinar sobre programação, a linguagem do futuro. Meu nome é Vinícius Santos Ignácio, sou professor de matemática aqui do Colégio Santa Amália e hoje a gente vai falar de um tema muito especial que são os nossos itinerários, principalmente o nosso itinerário de programação. Eu tenho o prazer de estar aqui comigo os nossos alunos. Oi, eu sou o Lucas Marques. Oi, eu sou o Eduardo Paz. Tudo bom, gente? Aqui é o João Lucas, prazer. E os meninos fizeram o itinerário comigo no ano passado. Eu tive esse prazer de poder dar aula para eles e a gente vai falar um pouquinho sobre o itinerário e contar, né, sobre a programação, a linguagem do futuro. A gente preparou uma pequena apresentação e é isso. Vamos lá. Eu queria começar falando um pouquinho, né, da importância da programação na atualidade. Vocês querem falar? Olha, para falar a verdade, o mercado de programação ultimamente, vou pegar de 2020 para cá, teve um crescimento bem avassalador, né? E mesmo tendo esse crescimento, ainda precisamos de muitos profissionais qualificados, né? Então, é um trabalho que eu falo muito especial, porque mesmo você tendo muita bagagem, não é porque você tem muita bagagem que você vai conseguir arranjar aquele trabalho específico. Então a pessoa sempre tem que estar ali estudando, sempre tem que estar ali se esforçando para conseguir manter o emprego e subir na vida. Em concordância com o João, a programação e as diversas áreas que envolvem essa tem tido principal e grande desempenho no mercado atual, trazendo empregos bons, remotos e com grandes quantidades salariais para muita gente. Também se tornando influente em áreas fora do mercado, com a música, cinema e entre diversos meios além do mercado. Eu queria complementar sobre o que o João falou. Já que o programador sempre tem que estar estudando, isso é devido ao fato que a tecnologia está sempre em desenvolvimento constante. Ou seja, você sempre tem que estar atualizado, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e você não sabe aonde vai parar, porque isso é um negócio que não tem fim. E, complementando o que o Dudu falou, essa parte do salário e da aula remota é um negócio muito bom, e a programação não ajuda só nessas partes. Com a ajuda da IA também, a gente pode fazer muitas outras coisas, tipo na área da medicina, robótica, IA, tá tudo conectado. E gera oportunidades diferentes, né? Você pode ter uma pessoa que sabe inglês daqui do Brasil trabalhando para uma empresa na Inglaterra, nos Estados Unidos, gerando oportunidades fora do comum, do cotidiano que a gente tinha nos últimos anos na atualidade. Excelente. Eu acho que isso que vocês estão comentando, né, é o perfil do profissional do futuro. O perfil do profissional que se forma em tecnologia, que domina uma tecnologia, que tem o controle e que tem, né, a habilidade de programar, está sendo cotado em todos os lugares, está com muita falta nos Estados Unidos, está com muita falta no mercado estrangeiro. Então isso é uma oportunidade muito grande, né, de pessoas daqui do Brasil, pessoas de vários lugares do mundo, de trabalharem com isso, com a tecnologia, com a inteligência artificial. É fantástico. E isso, né, é um disparador para a gente, porque nós, enquanto escola, nos preocupamos muito com esse perfil do futuro. Qual que será o perfil do profissional do futuro? O que é esperado como habilidade do futuro, né? E existem vários estudos dizendo que o perfil do profissional do futuro é alguém que saiba programar. É alguém que não necessariamente vá para a carreira de tecnologia, mas alguém que conheça, que entenda uma base de programação, que entenda uma lógica de programação, que consiga desenvolver seu próprio aplicativo, consiga desenvolver seu próprio programa. Isso é algo que é esperado do profissional do futuro. Então, pensando nesse motivo, né, aqui no Colégio Santa Amália, a gente pensa, né, a gente desenvolveu os itinerários de tecnologia. E eu tive a oportunidade de desenvolver o cronograma, desenvolver a disciplina aqui no colégio, e eu pude compartilhar essa disciplina com os alunos. Então, esse é o nosso foco, olhar para o futuro, preparar um aluno que esteja preparado para o mercado de trabalho, né? Existe uma fala que ficou muito famosa aí na internet, que foi num podcast que uma moça disse que o filho dela, né, ele vai fazer um serviço que ainda não existe.
ele vai trabalhar com algo que ainda não existe. Então, quando a gente pensa no profissional do futuro, a gente pode não saber como vai ser, a gente pode não saber, com o avanço da inteligência artificial, aonde isso vai parar, como o Lucas comentou. Mas a gente sabe que a base disso é a programação. Então, enquanto a gente conseguir dar para os nossos alunos essa base sólida de programação, nós estamos garantindo o futuro para eles dentro desse mercado tão rico que os meninos conseguiram expor. Então, acho que esse é o propósito principal dos nossos itinerários de tecnologia aqui no Colégio Santa Amália. E com isso, né, os itinerários de tecnologia, o itinerário que eu fui responsável por criar é o itinerário de programação, que foi o itinerário que a gente começou a oferecer desde 2022, na turma de 22, na turma de 23 e agora esse ano na turma de 2024. E os meninos fizeram comigo na turma de 23. Pessoal, o que foi o itinerário para vocês? Bom, eu gostei bastante de todas as maneiras que você ensinou, né? Programação por bloco, programação por um jogo que baseava pelos códigos em Python, tanto em Python quanto em Java, né? E da parte do Scratch também eu gostei bastante, porque é a programação com bloco, mas você vê o que acontece na tela. Então, basicamente, você está programando de um jeito mais, assim, vamos dizer, mais fácil. Fluido. Né? Isso. E o finzinho do Python, né, que eu gostei também bastante, que a gente fez. E a partezinha do Hackathon também foi muito legal. Fantástico. O itinerário de programação foi muito importante para mim também. Foi um meio de aprender mais sobre programação sem ter que fazer um curso fora da escola ou um curso a mais, aprender a base de programação para poder dar seguimento a esse possível trabalho futuro. Os meios que você, Vini, empregou para a gente poder realizar esses meios foram muito bons, né? São por meio de jogos ou por meio da sua aula que você dava pra gente. São meios diferentes de dar aula que a gente não tem no cotidiano e que formam maneiras mais fáceis do aprendizado. Não só para a sua área, né, de matemática ou programação, mas para diversas outras áreas. Eu já vi diversos estudos, consigo contemplar diversos profissionais das áreas citando jogos como um grande meio de aprendizado, né? Então foi de extrema importância para mim. Olha, sobre o itinerário, Vini, eu gostaria de falar e agradecer muito, porque mesmo eu sendo uma pessoa que compreende um pouco de programação, eu não sabia nada, não sabia programar, não sabia construir um bloquinho. E esse itinerário me ajudou muito para pelo menos entender, tirar as dúvidas. Então, como o Edu disse, só tenho a agradecer mesmo, de coração. Uma informação importante, acho que também talvez engraçada de falar, é que o primeiro encontro do itinerário de programação foi nessa sala. Foi todo mundo que se inscreveu, os que estavam e que seguiram até o final do ano e os que saíram conforme o ano, nessa sala, para o Vini passar a instrução básica de como seria o itinerário, né? Eu gostei bastante do Scratch que ele fez, porque no dia ele entregou várias plaquinhas com a programação e a gente tinha que programar o que estava escrito lá. Então a gente tinha que procurar no próprio Scratch para conseguir fazer o que ele pedia. E isso era muito da hora, que desenvolve um senso de direção na programação e aí você consegue ficar independente. Excelente. Pessoal, eu fico muito feliz com as falas de vocês. Eu vou apresentar um pouquinho para o pessoal de casa aí a estrutura, né, do itinerário que os meninos comentaram. A gente começa, né, o itinerário falando de pensamento computacional, né, da estrutura do programa, qual a ideia do programa. E o nosso objetivo, o grande objetivo é como que eu passo isso? É através da gamificação. Então a gente traz da importância da gamificação e as suas plataformas. Como assim, gente? É aprender através de jogos. É isso mesmo que os meninos falaram, né? A gente jogar, perceber que o jogo é uma grande ferramenta de aprendizado também, né? O jogo não necessariamente ser só aquela coisa que a gente usa para se distrair, mas sim que a gente usa para aprender. Existe um estudo que foi feito na década de 2000 que mostrava que os alunos que jogavam mais videogame tinham uma habilidade maior em inglês.
Por quê? Porque os jogos antigamente eram todos em inglês, né? Então, os alunos que jogavam tinham mais habilidade, se davam muito melhor em inglês do que os outros alunos. Isso mostra que através dos jogos, através do jogo, os alunos aprendiam. Então, com isso, hoje, né, a nossa intenção é trazer esse aliado para a gente, né? Trazer o jogo para a gente e tentar mostrar para os alunos, engajar os alunos, fazer os alunos participarem e verem, né, entenderem a nossa lógica de programação, entenderem qual é a ideia do pensamento computacional, como funciona uma estrutura de programação, quais são os comandos de programação, né? A gente trabalhou toda essa ideia da estrutura de programação utilizando os jogos, e eu acho que isso foi muito bacana. Fico muito feliz com a fala de vocês, gente. Eu queria apresentar para o pessoal de casa também um pouquinho, né, as plataformas aí que a gente usou. Acho que dá para vocês verem aí, a gente usou algumas plataformas. A primeira plataforma que está ali em cima é o Lightbot. É uma plataforma em que os alunos têm que pensar, né, como encaixar um programa, como que a gente lidar com os comandos, e foi o que o Lucas comentou. Acho que isso é muito legal. É na prática. Eu não vou te dizer exatamente o que fazer, eu vou te dizer qual é a ideia e você tem que alcançar o objetivo. Você tem que chegar através dos comandos que tem aí, chegar nesse objetivo. Então, essa plataforma que é a primeira ali de cima, né, do lado esquerdo, é o Lightbot. Do lado, a gente tem a plataforma do Google, que é um coelhinho, né? Acho que é o nosso primeiro contato com a programação em bloco, que a gente faz no itinerário. Os alunos pegam um bloquinho, conectam, e a gente vai percebendo como é que funciona a programação em blocos. É uma atividade muito dinâmica, né? Eu sei que é para crianças, essa atividade foi pensada para crianças pequenas, mas é um ótimo disparador. É um bom lugar de se começar. Você perceber que as coisas só funcionam quando elas estão conectadas. E essa é a primeira habilidade, né? Os nossos comandos têm que estar conectados. E embaixo, foi o que o Lucas tinha comentado, a plataforma, né, que a gente tinha aí dos comandos em Python, e a gente tem que utilizar direto as teclas do teclado para poder jogar. Então, a gente enquanto computador, é assim que eu explico para os alunos, né? Nós somos o computador e nós temos que ler o programa. Com isso, o aluno desperta dentro dele a ideia da estrutura e da lógica de programação. Claro que esse primeiro exemplo é bem simples, né? Mas dentro desse jogo a gente consegue falar de coisas complexas, como as funções, né, de condição, se e se não, os loops de repetição, e a gente tem o while, a gente tem o for. A gente consegue falar até de definição de função, né? A gente põe o def lá e aí define uma função, faz o aluno repetir essa função através dos comandos, das bolinhas aí. Isso é muito divertido e é uma forma de internalizar essa ideia de programação. Então, gente, que fique claro, né? A gente está jogando, a gente está se divertindo, mas ao mesmo tempo a gente está percebendo a estrutura. E esse é o nosso objetivo, aprender como funciona a estrutura de uma programação, como funciona a estrutura de um programa. Tudo bem? Ô, Vini, só gostaria de falar sobre esse jogo das setinhas que a gente tinha que mencionar, que na aula acabou ficando mais como um desafio pra gente, né? Competitivo. O bagulho ficou doido. A gente, que pelo menos tinha uma pequena noção, acabava meio que, não indo na aleatoriedade, mas apertava os botões pra gente chegar mais rápido no final e dava certo. Então, no final, se eu não me engano, quem ganhou foi o Davi. Não, ficou empatado, todo mundo terminou junto. Então... terminamos juntos, mas foi muito engraçado, né? Foi. Um grande aprendizado aí que fica pra gente. Que máximo, gente. É isso. Depois disso, né? Depois que a gente parte do básico, a gente parte, né, para o Scratch, que foi o primeiro contato que o pessoal teve. Logo depois a gente volta para o Scratch, que é onde a gente começa a trabalhar com a programação, só que dessa vez os bloquinhos já estão escritos. A gente já tem uma liberdade muito maior. E essa plataforma, que é a plataforma Scratch, é uma plataforma internacional, né, que foi criada pensada em programação. Como ensinar programação para crianças e adolescentes. Então, com ela, a gente tem uma liberdade muito grande de programar e já ver a resposta ao lado. A gente não programa só, né, comandos, mas a gente programa animação, a gente programa visual, a gente programa som. Dá para a gente inserir periféricos, né? Eu acho que teve uma plataforma que a gente conseguiu usar a plaquinha do microbit, não sei se vocês lembram, né? A gente conseguiu trabalhar com a plaquinha do microbit dentro do Scratch, então isso é muito legal. Eu acho que é mais uma forma, né, da gente se familiarizar. E trazendo o que o Lucas disse, existem, né, junto do Scratch, que são os cartões Scratch, também conhecido como Scratch Cards, que eles já trazem
o conteúdo pronto. E aí você tem que ir atrás, você tem que procurar, você tem que entender, você tem que encaixar, verificar, né, como que funciona aquilo. Isso é muito bacana. Através do Scratch Cards aí a gente consegue realizar então as programações de Scratch. Isso no começo, né, gente? Depois eu deixei vocês ficarem livres e aí a gente foi fazendo o que vocês tinham por ideia. Depois que você ensinou o básico, você deu uma aula ou duas pra gente fazer o projeto que vinha na nossa mente. Sim. Com os blocos que o Scratch disponibilizava. E saiu todos os projetos mais impossíveis possíveis, mas todos muito bons. A gente apresentou alguns e Sim. Foi uma primeira comunicação que a gente teve com a programação em blocos, né? Que acabou sendo bem influente pelo resto do ano, ensinou a gente. Fora de que teve um trabalho aí no Scratch que a gente fez, que a gente, se eu não me engano, teve que montar uma música. Isso. Nisso que a gente montou também, foi cada groselha que saiu da gente, que nossa senhora. A gente tinha que fazer também, um outro trabalho que a gente teve que fazer foi montar um cenário e fazer o gato fazer qualquer tipo de animação, tipo arremessando uma bola numa cesta de basquete, ou... Qual foi o de vocês? Teve um que o Vini mandou a gente ligar a câmera do computador para fazer, a gente colocava qualquer personagem lá, podia ser um balão, o próprio Scratch ou sei lá, um dinossauro, e sempre que a gente colocava a mão, alguma parte da cara na câmera, ele mudava para um lugar aleatório. Ou de cor, né? É, e colocava uma musiquinha, que eu adorei essa parte. Isso. Eu lembro de ter modificado o símbolo do Scratch pro Sonic. Da hora. Foi bem legal. E aí foi com base mais ou menos nesse mesmo modelo que eu tinha criado para fazer o trabalho dos cenários. Foi bem legal. Legal. Isso, pessoal, é a questão da realidade aumentada. É quando a gente consegue interagir com a tela, né? Quando a gente é capaz de interagir com algo que a gente programou. Realmente, essa atividade foi muito legal. Logo depois do Scratch, pessoal, a gente começa a formalizar um pouco mais a linguagem de programação. E aí entramos na plataforma, né? Essa plataforma é chamada de IVProg. Ela foi desenvolvida por um professor da USP, professor Leônidas Brandão. Ele desenvolveu, né, junto da USP essa plataforma. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado com ele e conheci essa plataforma, que é um ensino de programação, só que dessa vez muito mais sistematizado. Então, com isso, né, os alunos já entendem como lá em cima declarar variável, depois colocar uma entrada de valor, como guardar, armazenar a entrada do valor do usuário, como lidar com isso, como lidar com as funções. Então esse é o nosso segundo passo. Depois que o aluno conceitua, entende, né, como montar um programa, a gente passa para o bloquinho, só que dessa vez com uma linguagem mais formal, que é o IVProg. Vocês querem falar um pouquinho do IVProg? Olha, para começar, sobre o IVProg, eu no começo tive bastante dificuldade, porque não estou acostumado a montar coisas de bloquinhos, sou mais do pronto, né? Então, foi um desafio primário ali, mas depois ficou suave. Fomos ali depois pro Python e ali construímos vários códigos de programação. O IVProg foi onde a gente teve a maior quantidade de fundamentos, numa primeira parte realmente indo à programação, saindo um pouco dos jogos. Foi bem diverso também as atividades que você passou e mostrou depois que dava pra gente refletir o que a gente já tinha aprendido com outras linguagens. A gente passou boa parte do nosso ano no IVProg, mas ele construiu toda a fundamentação que a gente teria futuramente até hoje para programar. Eu gostei do IVProg porque ele mescla a programação em código com a programação em bloco. E isso aí foi genial. Eu gostei também porque ele desenvolve muita criatividade. Eu adorei isso. Porque dependendo do bloco que você põe, tem um bloco de condição, um bloco de outra variável. E dependendo da combinação que você faz, ele dá uma resposta totalmente diferente. E eu adorei essa parte. Muito legal. Logo depois, pessoal, que a gente passa, realmente a gente fica um tempão em IVProg, né? Algo que eu digo para os alunos desde o começo pessoal, nosso itinerário, a gente vai usar gamificação, a gente vai aprender através de jogos até uma certa parte, porque vai chegar uma hora que a gente vai programar. A gente vai pegar o terminalzão lá preto e a gente vai programar com uma linguagem. E é aí que entra a linguagem Python. A gente entende, né, ainda mais depois de muitos estudos e as universidades adotando a linguagem Python
Python como linguagem primária de aprendizagem, a gente entende que a linguagem Python é mais simples, é uma linguagem muito mais acessível, e aí a gente escolheu essa linguagem, né? Eu pude escolher essa linguagem para a gente poder trabalhar com os alunos. Eu tive o privilégio de alguns alunos já terem contato com Python, já conhecerem um pouco da estrutura, e isso foi muito legal porque eles podiam ajudar os outros alunos, podiam mostrar coisas, né, para os outros alunos além aí do que eu já mostrava. Então, eu acho que Python, né, a gente finaliza com uma linguagem com essa importância de pensar assim, poxa, o que é importante para o programador hoje? Conhecer várias formas de linguagem de programação, né? O que é esperado de um programador? Que ele conheça várias linguagens. Eu programo tal linguagem, conheço tal linguagem. Então, a gente tinha que ter uma linguagem básica, a gente tinha que ter uma linguagem que fosse nossa, que fosse reconhecida. Por isso, a gente entra para o Python aí e a gente trabalha com essa ideia de Python. Vocês querem falar um pouquinho do Python? Quer falar? Eu falo. Olha, eu gostei bastante do Python porque eu já conheci um pouquinho dele, né? Eu gostava bastante. Ele é bom porque ele é uma linguagem basicamente multiversal, né? Você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer desde um chatbot, uma inteligência artificial ou, sei lá, um site para jogo. Então, ele é bem diversificado, bem variado. E ele tem todos os comandos que todas as outras linguagens têm, tudo mesclado. Então, e o da hora dele é que você pode usar o português. Você não fica preso só no inglês. Você pode usar as outras línguas. E isso é muito da hora. O método que a gente aprendeu Python logo em seguida do que a gente tinha usado em VPOG ajudou bastante, e essa linguagem de programação eu uso até hoje para executar trabalhos tanto escolares quanto específicos, cotidianos. Foi de extrema importância a linguagem Python no itinerário de programação, na minha opinião. Olha, sobre o Python, os trabalhos que a gente fez aqui na escola foram todos muito importantes para o nosso aprendizado, né? Eu gostaria de citar uma aula que o Vini tinha passado, que era para o Python definir que a gente tinha que fazer um programa que era para o Python contar de 1 a 100. E eu aqui, que não prestei atenção direito na aula, ia colocar o número por número até chegar no 100. Até o Lucas chegar e falou, pô, João, você tá de sacanagem? Eu tava no 50 já. Eu falei, pô... Eu tive que modificar tudo e no final deu tudo certo. E como o Vini disse, essa aula foi uma das primeiras que a gente teve de Python. Ele colocou a gente, ele deu um desafio e... Só vai. Colocou a gente ali no computador e fez a gente tentar das maneiras mais criativas até as mais concretas, até que alguém chegasse no comando que ele pediu, ou até alguém conseguir um resultado aceitável. Foi uma aula bem divertida, que a gente quebrou bastante a cabeça, mas que foi um bom método da gente entender. Eu acho da hora esse negócio do Python, porque já que era a interação primeira de todo mundo ficava se ajudando. Então isso desenvolve um trabalho em equipe muito da hora. Com certeza. Fora a liberdade que o Vini deu pra gente, né? Pra poder criar os programas. Então, cadê no que deu, né? Eu acho que isso é o principal, porque é a gente perceber que tem que ser o protagonismo de vocês. A gente está criando uma disciplina, né, que tenha o protagonismo do aluno, que o aluno tenha a liberdade de correr, tenha a liberdade de fazer diferente, pensar de uma outra solução, liberdade de errar e depois corrigir, depois aprender, né, uma forma mais simples, uma forma sistematizada, que é a linguagem de programação. Então, acho que isso essa é a nossa ideia do nosso itinerário, né, poder percorrer todo esse caminho. Gente, como que a gente baseia a nossa avaliação aqui dentro desse itinerário? Né? A gente faz projetos, e aí são os projetinhos. Toda aula tem um pequeno projeto, e para cada trimestre a gente faz um projeto grande. Né? E aí eu queria citar alguns projetos que vocês fizeram. Né? Então a gente tem aí, o primeiro projeto foi o projeto do Scratch, né, que é as nossas cartinhas, que foram vocês pegando o Scratch Cards, correndo atrás, fazendo, né, e demonstrando aí as habilidades já no comecinho, né, de programação,
Então é o que a gente chama de Scratch Day. O Scratch Day é um evento que pode ser organizado em várias situações. Ele pode ser organizado em sala de aula, com os alunos, onde todo mundo vai parar para fazer as cartas, que foi a proposta de 2023. Ele pode ser organizado em um evento na escola, com pessoas de fora, que foi o que a gente fez em 2022. E esse ano, no ano de 2023 e esse ano, a gente também fez em sala. Mas é um evento que dá para você fazer de várias formas, dá para você pensar de várias formas. O Scratch Day, ele tem essa diversidade. Os meninos comentaram, né? E o nosso outro projeto, que é um projeto grande, foi um projeto que a gente criou aqui no colégio, eu pude criar esse projeto, que é o Hackathon. Hackathon CSA, né? Hackathon Colégio Santa Amália. No nosso caso, pessoal, o Hackathon, né? O que é o Hackathon? É um torneio de programação que surgiu dentro das empresas para eles, né, descobrirem talentos de pessoas na área de programação. Então a gente pensava assim, né, poxa, como que uma empresa antigamente sabia que o sistema online dele estava vulnerável quando alguém conseguia derrubar? Quando alguém conseguia invadir, quando alguém conseguia fazer uma coisa ruim, né? Então a gente pensa aí num hacker, na figura do hacker. Então isso foi se modificando quando as empresas perceberam que, poxa, vamos trazer isso pra gente. Vamos criar esse evento e trazer as pessoas para cá e fazerem elas tentarem a nossa segurança. E aí surgiu a ideia do Hackathon. Hoje o Hackathon se tornou um torneio muito diverso, de várias formas, né? Aqui no colégio a gente fez o Hackathon temático, a gente propôs uma temática que era a temática proposta para o nosso ano letivo, que o pessoal fez sobre as desigualdades sociais na cidade de São Paulo. Então, a gente teve aí essa proposta e dentro disso, né, o que os alunos faziam com isso? O que a gente faz com essa temática do Hackathon? A gente cria, né, levanta problemas dentro das desigualdades sociais e a gente cria soluções para isso. E mais uma vez, gente, são os alunos que fazem. São vocês que tiveram as ideias, vocês que pensaram quais eram os problemas de desigualdades sociais e eles que propuseram o programa. É claro que não dá para a gente programar tudo, né, ou resolver todos os problemas, mas a gente propôs, a gente tentou, a gente foi atrás e os grupos puderam fazer isso, né? Ir atrás dessa solução, ir atrás desse problema e apresentar pra gente. Então aí a gente teve, né, os grupos apresentando. Eu tive dois convidados de fora que analisaram os programas, né, de vocês, que são pessoas da área de tecnologia que eu conheço. Pedi para eles analisarem e junto comigo a gente decidiu quem seriam aí os ganhadores do projeto Hackathon, né, da turma de 2022 e da turma de 2023. Pessoal, vocês querem falar um pouquinho sobre o Hackathon? Scratch Day vocês já tinham falado, então eu só peguei o Hackathon. O da hora do Hackathon é que a gente montou vários grupos e foi da hora pelo tema mesmo. O tema de veracidade, né? Tem os dois significados, veracidade e a palavra normal. E eu gostei porque eram temas muito impactantes aqui, né? E os grupos também foram muito dinâmicos. Eu gostei bastante disso. E, pelo menos no meu grupo, não sei no do João, meu grupo que era eu, o Dudu, o Di Brito e o Kenzo, a gente pesquisou, fez basicamente um esqueleto da programação no bloco de notas, para basicamente exemplificar, né, como é que ia ser, para depois passar para o Python. Porque as pesquisas que a gente tinha feito no começo das aulas eram bem rasas, só para saber como era. Sim. E aí depois, quando a gente aprofundou as pesquisas, a gente conseguiu fazer uma programação bem mais da hora. O Hackathon foi feito depois que todos os meios da linguagem Python foram introduzidos. Então, a gente tinha um tema a ser solucionado, a ser criado um programa e o material já estava com a gente. Era só a gente usar a nossa criatividade para fazer o problema, para solucionar o problema e criar o projeto mais criativo e que se correlacionasse. O meio que foi feito os grupos na época foi através de sorteio, mas que não influenciava, mas de maneira com que todo mundo já tinha os mesmos materiais, porque todo mundo estava na mesma aula, todo mundo tinha o mesmo material. Usar a criatividade para conseguir elaborar. E foram feitos projetos muito bons. Eu diria que foi muito disputado para conseguir elaborar, mas foi gratificante, principalmente ter ganhado aqui junto com o Lucas. Olha, sobre o Hackathon, gostaria de deixar aqui, acho que tirando a parte de
de sortear os grupos, foi o projeto de escola que eu mais fiquei empenhado e animado em fazer. Verdade. Porque a liberdade que o Vini deixou com a gente foi bem gratificante ver deixar o grupo se virar, né? Foi uma sacanagem aqui. Ok. Sacanagem. E é da Obrigado, hora que a João. gente se empenha num negócio que a gente gosta realmente de fazer, né? Sim. Isso é o mais da hora. Com Meu certeza. grupo não ajudou muito, não. Ok. O meu ajudou. Então, né, gente, é Brincadeiras assim à que parte. funciona uma escola, né? A gente tem oportunidades para todo mundo, oportunidades, né, iguais aí. A gente tenta. Então, eu acho que com esse projeto, né, com a ideia do Hackathon, a gente deixa o protagonismo do aluno muito claro. Né? O nosso objetivo não é que eles sigam exatamente aquilo que eu disse, mas que eles consigam utilizar desses conteúdos, como o Dudu falou, eles consigam utilizar desse conteúdo para solucionar problemas. Porque essa é a vida do programador. Né? O programador é um grande solucionador de problemas. Vai receber um problema de alguém, vai receber um problema de um usuário, vai receber um problema de uma empresa, e ele vai ter que resolver. Qual é a ferramenta dele? É a linguagem de programação. Então, se vira. E eu acho que isso, né, é muito claro assim na vida do programador. Eu queria só mostrar para vocês um videozinho bem rápido aqui sobre que a gente fez no Scratch desde 2022. Essa nossa diretora, ela está interagindo com os alunos quando a gente fez a realidade virtual, né, a realidade aumentada. Então, a gente tem aí a nossa diretora programando. Ela fez a interação da realidade aumentada, ela programou o Scratch Card, né? Então a gente trouxe, acho que é importante ressaltar, e também aqui, esse foi o primeiro hackathon que a gente organizou, né? Primeiro hackathon CSA, e essa foi a equipe ganhadora, né? Faltou o Arthur, De Brito. né? Faltou nesse dia, mas esse é o pessoal que ganhou nosso primeiro hackathon. Tenho a oportunidade de estar com 2 aqui, e o João, que eu tinha que falar isso, João, que se dedicou tanto nesse itinerário que acho que eu percebo, né, essa vontade e essa habilidade com programação. Gente, que fique claro para todo mundo, né? Não é porque eu ganhei ou é porque eu perdi, todo mundo ganha. Né? E eu acho que essa é uma experiência importante. O que vocês vão poder trazer no currículo né, saiu do ensino médio, eu já participei de um hackathon. E isso na vida de um programador, né, ainda mais de um programador que está no início, já tem uma habilidade muito grande. E é isso que o colégio se preocupa em oferecer. Experiências. Experiências que vão fazer diferenças para vocês no futuro. Experiências que preparem vocês, experiências que moldem vocês de alguma forma, né? Não só para o mercado de trabalho, mas para o futuro em geral. E como a gente disse, né, é um futuro que a gente não conhece. Porque a tecnologia está crescendo tanto, mas se tem uma coisa que a gente vai precisar sempre do ser humano programando atrás da tecnologia, né? Por mais que a gente tenha inteligência artificial aí sendo capaz, né, de moldar várias situações, a gente não tem inteligência artificial que ainda tenha vontades. Então a gente precisa do ser humano, a gente precisa, né, do programador, desse papel tão importante de domar, de programar, de criar e de fazer aí a habilidade com programação. Essa foi a nossa apresentação. Eu queria agradecer os meninos. Foi um prazer poder dar aula para vocês. É um prazer todos a os gente dias agradece. dar aula para vocês. E acho que é isso. Vamos se despedir? Vamos. Tchau, galera. Valeu. Obrigado por terem assistido. Agradeço muito a presença de vocês. A atenção. Tudo de bom. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.